Então, dando continuidade aí a mais uma aula de matemática, falando ainda de geometria analítica, a gente vai começar a falar um pouquinho agora de área de um triângulo e logo em seguida alinhamento de 3 pontos. Quando eu estiver falando do alinhamento, a gente vai perceber que são assuntos que se assemelham muito, porque um depende do outro. Então, vamos lá? Então, a gente vai projetar aqui para vocês alguns pontos no plano cartesiano, total de 3, para a gente formar aí definido triângulo, né? Para que a gente possa calcular a sua área através da geometria analítica. Só que antes, vou fazer uma revisão rápida com vocês sobre a área de um triângulo. Então, por exemplo, no ponto A de coordenadas 2 e 3, o ponto B de coordenadas 7 com 3 também, optei por colocar naquela direção, e um ponto C, também aleatório ali na posição 2, né? Está alinhado ali com 2, inclusive do ponto A, e 9 são os vértices do meu provável triângulo. Então, eu vou construir esse triângulo para você perceber de quem que eu estou falando. Que é essa figura em amarelo aí que a gente acabou de ver. A pergunta é qual é a área desse triângulo? Bem, a gente está tratando aqui de geometria analítica e já a gente vai promover então os cálculos em geometria analítica para a gente poder definir a área desse triângulo. Mas, inicialmente, a gente vai usar o conceito clássico de área de triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Então, como eu priorizei no plano cartesiano uma coisa assim, bem certinha, cada quadradinho equivalendo a uma unidade, todas essas unidades com a mesma dimensão, dá uma olhada ali para a base desse triângulo. Eu destaquei ela de azul, dá uma olhada. Essa base que vai de 2 até 7, então ela mede 5 unidades. A gente já viu isso, basta fazer 7 menos 2, a gente encontra ali um 5 de base. Bem, e a altura desse triângulo que é definido por aquele outro traço azul? De 3 até 9, a gente sabe que mede 6, mas se a gente quiser recordar lá atrás, na distância entre dois pontos, basta fazer 9 menos 3, que eu vou encontrar os mesmos 6. Ou seja, eu tenho ali de base 5 unidades e de altura 6 unidades. Então, basta substituir na fórmula, a forma clássica da geometria plana, não é geometria analítica, 5 vezes 6 dividido por 2. A gente vai ter aqui, então, que a área desse triângulo são 15, aí eu coloquei o A, 15 unidades de área. Vocês vão se acostumar com isso. É porque a gente não pode falar que é apenas 15, né? 15 é um número muito vago, 15 unidades de área. 15 centímetros quadrados, 15 metros quadrados, 15 quilômetros quadrados, não importa. 15 unidades de área, assim fica uma coisa mais formal. Beleza? Agora a gente vai pegar esse mesmo triângulo conhecendo o resultado de sua área. Então, eu sei que a área dele vale 15 unidades de área. Agora a gente vai aplicar conceitos de geometria analítica através das coordenadas dos vértices para que a gente consiga calcular a área. Repare bem, como que nós calculamos a área desse triângulo? A gente pegou o tamanho da base, tamanho da altura, essas medidas, e aplicamos na fórmula clássica de área de triângulo. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque é agora que começa de verdade a nossa aula. Vamos lá? Bem, a gente vai fazer o seguinte. A coordenada do ponto A, se a gente for colocar ali bonitinho para o ordenado, ele tem como coordenadas 2 e 3. Vamos colocar esse valor em destaque aqui do lado. Beleza. E a coordenada do ponto B? Ele tem como coordenadas, então, né, o par ordenado 7 e 3. Vamos trazer ele aqui para o lado também, ou seja, eu vou utilizar esses valores, as coordenadas, para poder fazer o cálculo da área do triângulo. E o ponto C, coordenadas 2 e 9, vamos trazer isso para o lado de cá também para ficar assim, bem definido, bem bacana. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte procedimento. Então, isso é novidade, isso a gente nunca viu. Então, pode parecer um pouco estranho nesse primeiro momento, mas ao longo aí dessas primeiras aulas, né, a gente vai ser um assunto bem familiar para a gente. Vamos lá? Bem, então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar cada uma dessas coordenadas dos vértices do meu triângulo. A gente vai fazer o seguinte. Colocar ali 2 barrinhas, escolhi a cor azul só para dar um destaque diferente. E eu vou chamar tudo que estiver dentro dessas 2 barrinhas de determinante. E o que eu vou colocar lá dentro? Então, isso é novidade. Eu vou trazer cada um desses pontos e colocar de forma alinhada os vértices desse triângulo. Tanto o A, dá uma olhada, sem a vírgula e sem o parênteses, faz o mesmo para o B, sem a vírgula e sem um parênteses,
fazer a mesma coisa agora com o vértice C. Então, a gente está montando uma coisa chamada determinante, isso vai originar para a gente um cálculo, e esse cálculo vai ser condizente com a área que a gente espera desse triângulo, ou seja, 15 unidades de área. A gente tem que chegar nesse valor. A terceira coluna dessa tabela que a gente está montando, desse determinante que nós estamos montando, ela é unitária, que é o elemento neutro na multiplicação. Isso vai ser importante já para o nosso cálculo. O próximo passo, então, para a gente proceder com o cálculo do determinante, fixa o olho no determinante, então, nessa tabelinha que nós montamos, que as duas primeiras colunas do determinante elas vão ser reproduzidas ali mais à direita. Então, olha que eu vou fazer esse movimento para vocês agora. E é o procedimento padrão. Vamos lá? Viram? Eu reproduzi, então, as duas primeiras colunas ali mais à direita. Tá joia? Então, qualquer dúvida, pausa o vídeo, volta aí 1 minuto para você não perder nenhuma dessas passagens, embora a gente vá refazer esse tipo de procedimento muitas vezes agora. Observe, continue observando esse determinante que eu vou fazer aqui alguns destaques para vocês. Dá uma olhada. Reparem que não é por coincidência, né, mas a montagem do determinante ela acaba culminando de que essa primeira coluna aí é o x de cada uma das minhas coordenadas. Reparem, o meu ponto A tem como coordenada o x, o 2, o B, o 7, o C, o 9. Obviamente, a segunda coluna desse determinante é o y de cada um desses pontos. Obviamente, porque a gente foi montando o A, o B e o C, cada um com 2 valores. Tá certo? É uma curiosidade, mas reparem que a gente não pode fazer essa troca, essa permuta. Eles têm que ficar alinhados. Então, tem realmente uma coluna para o x e tem realmente aí uma coluna para o y. Continuando. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou agora dar uma ajeitada nesse determinante, colocar numa posição assim mais adequada, porque agora a gente vai desenvolver alguns cálculos. Então, vamos lá. Esse determinante aqui, ele vai ser calculado da seguinte forma. Dá uma olhada. Eu vou pegar aqui o que nós chamamos de diagonal principal. Então, o determinante está montado, a gente aprendeu a equacionar esse determinante. Eu vou pegar ali as 3 primeiras diagonal partindo daquele primeiro termo lá em cima, que é o 2. Então, se eu multiplicar esses 3 elementos dessa primeira diagonal, eu vou fazer 2 vezes 3 vezes 1, vai dar o resultado 6. Eu optei por colocar o sinal positivo ali, embora não seja preciso, porque o número positivo não necessariamente precisa do mais, né, antecedendo o número, mas ele vai ser importante porque em alguns momentos, quando esse número der negativo ou positivo, vai ser importante que a gente inverta esse número em algumas situações. Então, vou estar colocando isso para vocês no momento que isso ocorrer. Então, por isso eu faço questão de colocar ali o 6 e colocar o mais na frente dele. A próxima diagonal principal, ela vem ali paralela a essa, que é o 3, o 1 e o 2. E se eu multiplicar 3 vezes 1 vezes 2, eu também vou encontrar mais 6. Repare que é importante a gente colocar esses valores alinhados para que essa reta que a gente traça ali, de forma a sobrepor estes números, ela não seja, eu não pegue números da outra coluna, por isso eles devem estar alinhados, tá certo? E a minha terceira e última diagonal principal é 1 vezes 7 vezes 9, que dá para a gente ali um total de 63. Também fiz questão de colocar o número positivo. Agora eu vou trabalhar o que nós chamamos de diagonal secundária, que é ao contrário. Ela vai vir aqui para a minha esquerda, começando daquele 1 lá em cima. Eu vou fazer a seta para vocês repararem e dar uma olhada. 1 vezes 3 vezes 2. Então, agora que vem a questão dos sinais. 1 vezes 3 vezes 2 dá 6. Então, independente do valor que der este produto, eu vou inverter o sinal. Como deu 6 positivo, eu vou colocar aqui 6 negativo. Eu vou fazer isso para cada um dos meus valores da minha diagonal secundária. Então, a minha próxima diagonal secundária paralela a essa, ela está um pouquinho mais abaixo, que vai ser o 2 vezes 1 vezes 9. 2 vezes 1 vezes 9 dá 18. Eu preciso, então, inverter o sinal, porque essa diagonal ela é secundária. Então, eu vou escrever ali menos 18. E minha última diagonal secundária, portanto, são 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Eu vou fazer 3 vezes 7 vezes 1, que vai dar 21, e eu tenho que inverter esse sinal, menos 21. Agora, a gente vai ter que juntar isso tudo, adicionando, né, e subtraindo todos esses números. E, coincidentemente, ali eu fiquei com um bloco de números positivos e um outro bloco de números negativos.
Então, eu organizei da seguinte forma para vocês. Por exemplo, esse bloco de números negativos, se a gente juntar tudo isso, faz a continha, você vai encontrar menos 45, que é menos 6, menos 18, menos 21, dá um total de menos 45 unidades. No entanto, se a gente pegar agora esse bloco de números positivos, a gente vai encontrar ali um total de 75. Quer dizer, 6 com 63 dá 75. Junta esses dois agora. Tá fácil de fazer, olha só. 75 positivo menos 45, a gente encontra, então, finalmente, um determinante de 30 unidades. Para que serve isso? Então, já a gente vai usar esse número. Você fala assim, nossa, mas é muito mais trabalhoso. É, só que a maneira que nós temos em geometria analítica de calcular a área de um triângulo a partir dos vértices. Repare que a gente não se preocupou em tamanho de base e tamanho de altura. É uma forma diferente através de coordenadas. Mas vamos continuar, que a gente ainda não achou a área desse triângulo. Vamos lá, então. A área desse triângulo, então, finalmente, né, é a expressão definida por um D entre duas barrinhas dividido por 2. Então, como que se lê isso? A gente lê assim, módulo do determinante dividido por 2, ou a metade do módulo do determinante. Como assim módulo do determinante? Eu vou explicar então cada uma dessas barrinhas para vocês nessa aula. Por isso essa aula ela é um pouquinho mais extensa, porque é a primeira aula onde eu tenho que passar uma série de conceitos para vocês. Então eu vou destacar com cores diferentes aquela fórmula que está em preto logo ali embaixo. Então dá uma olhadinha. Essas duas barrinhas que eu destaquei em amarelo, repare que eu fiz esse destaque tanto embaixo quanto em cima. São as duas barrinhas do determinante. Então, essas barrinhas significam... O que significa esse D entre duas barras? O meu determinante, porque o meu determinante ele vem entre barras. Tá certo? Então, ali eu escrevo o valor do meu determinante, que nesse caso a gente até sabe quanto que é, ele vale 30. Então, aquelas duas barrinhas e aquele D vale 30 unidades. E aquelas duas barrinhas mais escuras para o lado de fora que eu vou destacar agora para vocês. Essa barrinha em matemática nós chamamos de módulo. O que é o módulo? Uma maneira bem simples é o número sem sinal. Então, se ali aparecer um número positivo, ele sem sinal, ele continua positivo. E se for um número negativo, ele sem sinal, ele passa a ser um número positivo. Como assim, Vitor? Então, olha só, tudo que está dentro dessa barra, olha aquele círculo rodando ali, olha. Tudo que estiver dentro dessas barras em vermelho vai ser um número positivo para a gente. Por quê? Isso é para resguardar o cálculo da área de um triângulo, para resguardar que o cálculo da área de um triângulo seja sempre um número positivo. Portanto, a área não pode ser um número negativo. Tá certo? Viu que interessante? Então, traduzindo essa forma, essas duas barras mais externas é apenas para garantir que aquele número é um número positivo e o número que está naquelas duas barrinhas mais internas nada mais é que o determinante que nós acabamos de calcular, que vale 30. Então, agora basta substituir, dar uma olhadinha. Então, a área é o módulo do meu determinante, que vale 30. O módulo determinante de 30 é 30 dividido por 2, 15 unidades de área, um valor que nós já sabíamos que tinha que acontecer. Portanto, então, a gente viu uma outra maneira que não se preocupou com a base e a altura do triângulo e foi calculada a sua área apenas a partir das coordenadas. Tá certo? Então, se você achou bem complicado, volta esse vídeo, assiste de novo, que agora a gente vai praticar um pouquinho essas definições, esses conceitos, fazer com vocês agora um monte de exemplos. Vamos lá?